Bem-vindos a 31 Dias do Horror. Eu me chamo Ramsés e quando o controle invade o vocabulário, a linguagem vira cárcere. No episódio de hoje, Dente Canino. O cineasta grego Yorgos Lanthimos faz do desconforto uma forma elegante de se viver. Suas histórias, sempre muito absurdas, nos lembra que o absurdo faz parte do nosso cotidiano e que a gente remove como se fosse uma maquiagem. De O a Lagosta ao sacrifício do cervo sagrado, Lanthimos mostra que a humanidade é como se fosse um animal ferido que gosta de brincar com as suas próprias feridas. Com Dente Canino, ele inaugura uma espécie de novo idioma, o estranhamento como método. O filme nasce na ruína da Grécia dos anos 2000, um país em crise econômica e moral. Desse caos surge um movimento chamado Greek Weed Wave, que basicamente são obras de baixo orçamento, com estética fria, humor amargo e invenção política. Lanthimos transforma o lar, que é um espaço de proteção, em um laboratório de obediência. O riso aqui sempre é nervoso. Rir é um reflexo do medo. Lanthimos sabe muito bem disso. Ele filma com quem brinca com lâminas. Em Dente Canino, nós iremos acompanhar 3 filhos adultos trancados numa casa. O pai diz que o mundo lá fora é mortal. A mãe ensina que o mar é uma poltrona, espingarda é um pássaro e a autoestrada é um vento que derruba tudo. A palavra vira prisão. A biologia é decreto. Nessa película, tudo se torna um grande dogma. Ninguém pode sair de casa, pois se sair é cometer um crime. O horror aqui é o confinamento, é um controle ensinado com ternura. E essa é que é a parte mais assustadora. Os pais, teoricamente, são carinhosos, mas a gente sabe que, na verdade, o pai, ele é o pior de todos. Não vamos ver gritos. As palavras são muito bem educadas. Não precisa fazer barulho. Os detalhes são mais formais, nós temos planos fixos, luz branca, nada é sombrio. O horror acontece durante a luz do dia, como se tudo fosse uma grande família, uma grande boa mentira de família. Mais uma vez temos um filme que a violência ela é sugerida. O espectador ele continua completando as sequências de violência apenas na sua cabeça, apenas na sua mente. Podemos entender a família como um microestado. O pai, o estado completo, a mãe, a propaganda e os filhos ou cidadãos obedientes. É curioso pensar que Dente Canino flerta muito com Saló e Funny Games. O pai ele vai ensinar um ataque de um gato assassino para justificar o isolamento, ditar as regras sobre sexo, prazer e amor. Ele cria um sistema perfeito de medo e também de pureza, uma vez que aqueles 3 filhos não entendem o que é a maldade do mundo exterior. Eles foram ensinados que existe, mas eles não entendem o que é a verdadeira maldade. É a biopolítica filmada, o poder sobre o corpo e sobre a vida. Mas o Lanthimos, ou Lanthimos, como quisermos chamar, ele não vai acusar ninguém. Ele vai observar tudo com tédio e ironia, como se o autoritarismo fosse uma rotina de família. É tudo muito bem normalizado. A casa é um aquário branco, aí a inocência vai apodrecendo devagar. O pai ele nunca foi um homem, ele foi um método. O amor virou decreto. O corpo também é um território. Quando o vocabulário é censurado, o corpo começa a falar. Desejo, raiva, medo, tudo encontra tradução na própria carne. E a rachadura ela vem de fora. Uma visitante leva fitas VHS para os 3 assistirem. E lá eles vão conhecer películas como Rock 4, Jaws, Flashdance. E é nesse momento que o mundo pop e o cinema entram nesse mundo contagioso. A filha mais velha, ao assistir essas fitas, ela começa a imitar, começa a dançar, começa a criar uma nova linguagem, que é feito de gestos e ritmos. É o nascimento da consciência do seu próprio corpo. É a primeira vez que ela vai ser dona do seu território, do seu próprio corpo. As fitas, elas trazem febre. E o cinema do qual ela enxerga pelas fitas contamina todo o seu corpo com um novo conhecimento. A forma também é conteúdo. Em Lanthimos, o estilo é o tema. Câmeras estáticas, cortes lentos, luz asséptica. A mise-en-scène é o cárcere. A pureza da imagem é uma armadilha. É tudo muito calmo, o silêncio disciplinado. Os personagens se movem como cães adestrados, até de maneira literal. Há uma cena com um cão em treinamento que se diz: você precisa de um amigo, não de um animal. O pai repete isso com os filhos, e nós entendemos que ele quer o amor, mas só se for um amor submisso. Ele só aceita se as pessoas forem submissas a ele. Isso tanto com os filhos como a própria esposa.
Embora a esposa funcione como canal de propaganda para esse regime interno, eu acredito que também ela é a vítima. Ela é cúmplice, mas também é a vítima. O estilo, ele é um castigo. A pureza da imagem, ela serve apenas para esconder o sangue. No filme é dito que você só consegue sair de casa quando o seu dente canino cair. Algo que nunca vai acontecer de maneira natural. Por isso é que a filha arranca o próprio dente para ela poder sentir o gosto da liberdade. E é uma cena bem visceral, diga-se de passagem. E aqui nós temos a metáfora que ser livre dói, ser livre machuca, ser livre te faz sangrar. Para você conseguir a liberdade, você precisa sangrar. A liberdade, ela vem com a dor e ela vem sem vocabulário. Todas as pessoas, todos os corpos que são livres, eles estão aprendendo algo novo. Principalmente as pessoas que saem de um ambiente familiar tão perigoso, tão doentio, tão controlador. Todas as pessoas que foram criadas em um ambiente familiar controlador, eles precisam assistir esse filme, porque é a mesma experiência da filha que arrancou o dente, é o que a gente sente quando nós nos libertamos de uma casa que nunca foi o nosso lar. Quando essa filha se liberta, ela se esconde dentro do carro do pai, que é o ventre daquele sistema. O plano final é o silêncio. Talvez ela tenha fugido, talvez não. O essencial aqui falta. As palavras ficam fora de contexto. Na verdade, nem tem palavras. A gente subentende o que acontece, ou melhor, a gente fica na dúvida se ela realmente queria ser livre. E eu acho que uma das coisas mais importantes nesse último ato do filme é a mensagem, que a liberdade dói. Principalmente porque a língua do opressor ainda fica na tua cabeça. Dente Canino foi filmado com recursos mínimos durante o colapso grego. Ele nasceu do caos e virou um símbolo da reinvenção estética. Ganhou Cannes, ganhou Oscar, já o chamaram uma vez de fábula fria, humor morto e drama experimental. Mas o Lanthimos, ele realmente filmou esse lar como um centro de concentração de dor afetiva. É um estudo sobre o controle, sobre a linguagem, sobre o amor distorcido, onde cada gesto é polido até virar uma punição. Se o mar é uma poltrona e a espingarda é um pássaro, que é real? Em Dente Canino, o horror não vem de fora, ele vem da educação. Me segue, comenta, te inscreve e confessa o que o horror já te ensinou sem tu percebeste.